Então, pessoal, bom dia novamente. Hoje a gente vai iniciar a disciplina de Introdução à Astronomia, certo? E eu vou apresentar inicialmente a proposta da disciplina para vocês. Meu nome é Kathleen, eu sou aluna de licenciatura em Física, no oitavo período. E esse é um projeto em conjunto, na verdade, né? Vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre eu, Kathleen, e a Aureísa, que é outra professora que ela vai estar com a gente também durante essa disciplina. Infelizmente, hoje ela não pôde participar, ela está dando aula hoje em outro lugar, mas ela vai estar com a gente durante a disciplina toda. Nós duas somos alunos do curso de Física, aqui no IFE, no oitavo período, e somos bolsistas do PIBID. O PIBID ele é o programa de incentivo, né, de iniciação à docência. E aí a gente entrou com essa proposta de dar uma disciplina de introdução de astronomia e estamos aqui para iniciá-la, tá certo? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a disciplina. Aqui eu tenho uma ementa, né, de todos os conteúdos que a gente vai trabalhar. Ela tem uma carga horária de 30 horas. E aí a gente vai trabalhar desde a história da astronomia, os telescópios, o sistema solar, as galáxias, né? E até lá a origem do universo, como está aqui embaixo. Vocês conseguem visualizar. E a disciplina ela vai ser distribuída em 20 aulas, são 10 semanas, 2 aulas semanais. Uma aula síncrona, que é essa do sábado, de 8h10 às 9h40 da manhã. E a segunda aula é nas quintas-feiras, são aulas assíncronas, que a gente vai gravar a aula e vai disponibilizar para vocês no Classroom, juntamente com uma atividade. Então, assim, ao final de cada aula, a gente vai fazer uma atividadezinha de fixação, para a gente ver o que é que vocês conseguiram, né? Aprender, absorver da aula que foi dada. E aí a gente vai trabalhar de duas formas. Nas aulas síncronas, que são as aulas do sábado, a gente vai fazer um Kahoot. Acho que, não sei se todo mundo conhece, mas eu acredito que a maioria já deva conhecer. E ele é tipo um quiz, é um formato de quiz, é um joguinho. Ele tem um tempo de resposta das perguntas. E aí tem as perguntinhas, são todas geralmente de marcar, ou verdadeiro ou falso, ou múltipla escolha. E aí vocês têm um tempo para responder a pergunta. Então a pontuação maior vai ficar para quem tiver respondido correto e mais rápido. Então, ó, acho que foi. Deixa eu dar uma olhada. Foi Marisol que disse que conhece, né? Pronto. Eu não vou conseguir estar acompanhando muito bem o chat, mas eu vou tentar acompanhar junto com vocês, tá bom? E aqui a gente tem a bibliografia base que a gente está utilizando para produzir as aulas para vocês. São três principais: o céu que nos envolve, a astronomia e astrofísica e o fascínio do universo. Os dois principais que a gente vai estar utilizando vai ser esses dois primeiros. Todos esses três eles já estão disponíveis lá no Classroom, para quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser dar uma estudada também, certo? São todos de domínio público, né? São todos disponibilizados gratuitamente na internet. E aí é que é o objetivo da disciplina, né? Que é proporcionar aos alunos, né, a vocês terem uma noção sobre a astronomia. Como o próprio nome da disciplina diz, né? É a disciplina de introdução à astronomia. Então, vocês vão ter aí a noção dos principais conceitos da astronomia, desde a história até a origem do universo. Será a nossa última aula, no caso. E aí aqui eu já falei um pouquinho, né, a forma como que a gente vai trabalhar, a nossa metodologia, né? Ela é totalmente remota. São 2 aulas semanais. Uma em formato síncrono, que é a da sexta-feira, outra em formato assíncrono, que são as das quintas-feiras.
E aí a gente vai utilizar o Classroom, algumas pessoas já entraram, inclusive. O Google Meet, que é onde a gente vai estar realizando nossas aulas. O YouTube a gente vai utilizar para postar as aulas. Todas as aulas serão gravadas. E aí todo mundo vai poder ter acesso depois a essas aulas, caso queira assistir novamente, ou se por algum motivo não teve como assistir no dia da aula. E os recursos de avaliação serão o Kahoot e o Google Forms. Como eu estava falando agora há pouco, nas aulas dos sábados, a gente vai trabalhar com Kahoot. Já nas aulas das quintas-feiras, que são assíncronas, a gente vai disponibilizar aula gravada e uma atividade no Google Forms. Acho que também vocês já devem conhecer. E aí vai ter um prazo para entrega dessa atividade. E todas as atividades elas vão compor a nota de vocês, certo? Então, conta muito também a participação de vocês. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Vamos continuar. São os horários das aulas. Eu acho que quando eu estava falando com vocês individualmente, né, para fazer a matrícula, eu já tinha falado dos horários, né? Às quintas-feiras, as aulas serão disponibilizadas nesse horário, né? De 13h30 às 15 horas. E nos sábados, é nesse horário que a gente vai ter as aulas simples, né? De 8h10 às 9h40. Aqui temos o nosso cronograma de aula. Esse cronograma também ele está lá no Classroom, para vocês irem acompanhando, né? Quais são os temas das próximas aulas. E aí a gente tem aqui as datas, né? Dia da semana e as datas de cada aula. A modalidade, se é síncrona ou assíncrona, e o tema de cada aula. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história da astronomia, e aí na quinta-feira já vai ser sobre a história dos telescópios, né? E aí, assim sucessivamente. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha, ele está disponível lá no Classroom para vocês acessarem. Professor Ivelto, quer fazer alguma observação? Não, só dar as boas-vindas a todos os alunos, né? Parabenizá-los pelo interesse sobre astronomia. Parabenizar também a Kathleen e a Aureísa pela ideia e pela iniciativa de criação da disciplina. Eu fico muito feliz que eu possa ajudá-los, né? A trilhar esse caminho do conhecimento sobre astronomia, que é tão interessante e tão recompensador. Vocês vão ver no final do curso que o universo todo se abre quando nós aprendemos sobre astronomia, né? E que a área de pesquisa de vocês, ou o curso de vocês que vocês fazem no IF, ele tem muitas conexões, porque todas as áreas têm conexões com a astronomia. A astronomia, por definição, pela própria natureza da disciplina, ela é multidisciplinar, né? Então, parabéns à iniciativa, dou boas-vindas a todos. Eu estarei aqui para ajudá-los, se precisarem de alguma coisa. Esse é só o início de um projeto que vai ter muitos bons frutos no futuro, e de tantos outros projetos que a gente pretende fazer na área de astronomia no Instituto, né? Obrigado, parabéns e boa aula para vocês. Obrigada, professor. Bom, então vamos lá, iniciar nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre, um pouquinho sobre a história da astronomia, né? E aí, vamos começar lá atrás. A astronomia ela é considerada uma das ciências mais antigas, né? Nós, atualmente, a gente já tem muita curiosidade, né? Quando a gente olha para o céu, quando a gente vê as estrelas, a lua, quando a gente olha o sol também, né? Sempre quando a gente vê a lua bem grande, bem bonita, a gente tem vontade de tirar uma foto, acha muito bonito. Isso não era diferente antigamente. Então, o homem primitivo ele se interessou em observar, né, o que acontecia, né, no céu, os fenômenos que aconteciam à sua volta, né? E ele tinha curiosidade, tinha vontade de tentar entender por que que durante o dia era claro e à noite era escuro. O porquê disso, né?
e tantas outras coisas que a gente vai vendo no decorrer da aula. E aí eles tentaram, aos poucos foram tentando entender como que funcionamento do Sol em relação ao horizonte, como que o Sol vai se deslocando, né, em relação ao horizonte, qual que é a relação que o Sol tinha com a claridade, com a escuridão, as fases da Lua. Todos esses fenômenos foram sendo notados desde lá atrás, pelo homem primitivo, né? E aí a gente tem muitas descobertas arqueológicas, né, que fornecem algumas observações astronômicas que eram realizadas por esses povos. E aí a gente tem assim que os registros mais antigos são datados de 3.000 a.C. Então, tem muito tempo mesmo. Por isso que ela é considerada a ciência, uma das ciências mais antigas. E aí a gente sabe que para muitos desses povos antigamente, ele tinha relação, a astronomia ela tinha mais relação com as divindades, né? Então os astros, eles eram muito associados a deuses ou a símbolos, né, nas divindades. Então eles atribuíam aos astros influências sobre a vida na Terra, né? E aí, ao longo do tempo, o homem ele foi percebendo que ele podia utilizar as estrelas, por exemplo, para se orientar. E aí, observando a regularidade, né, de alguns fenômenos que aconteciam no céu, eles conseguiam marcar a passagem do tempo. Então, desde sempre, desde então, né, dessas primeiras observações, que o céu ele vem sendo utilizado como mapa, como calendário e como relógio, né? E aí, como eu já falei, os registros mais antigos, né, eles são datados de 3.000 a.C., né, aproximadamente, e se devem principalmente aos chineses, aos babilônicos, assírios e aos egípcios. Todos eles tiveram bastante influência. E aí, nessa época, eles utilizavam justamente com essa finalidade de se localizar, de marcar o tempo, né, principalmente em relação à agricultura, que tem determinados tipos de plantações que têm as épocas certas, né, para colheita. E eles começaram a fazer as observações e começaram a construir calendários, justamente para eles utilizarem na agricultura principalmente, né? Porque se você plantar na época errada, não vai dar certo, né? Então você pode perder toda a plantação. E aí, como eu já falei, né, os povos antigos eles acreditavam que os astros eram como deuses, por exemplo, né? E aí a gente sabe que vários séculos, né, antes de Cristo, os chineses eles já sabiam qual que era a duração do ano. E eles já utilizavam um calendário de 365 dias. E eles deixaram diversos registros, né, de anotações sobre meteoros, meteoritos, cometas, isso há cerca de 700 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo atrás, eles já conseguiam ter essas observações, conseguiam mensurar, né, quando que iria acontecer a passagem de um cometa, quando que iria acontecer esses fenômenos. E aí temos alguns desses vestígios famosos, né? A gente tem se eu não estiver errada, a pronúncia correta, né? Se eu errar na pronúncia, me desculpe. Stonehenge, acho que é mais ou menos assim que se fala, né? Eles deixaram muitos vestígios em várias partes do mundo, né? E aí a gente tem o exemplo do Stonehenge, que é datado aproximadamente entre 3.000 e 1.500 a.C., né? E aí você consegue observar que tem algumas pedras alinhadas, né? E elas estavam alinhadas justamente de acordo com o nascer e com o pôr do sol, no início do verão e no início do inverno. E aí eles acreditam que acredita-se, né, que era um tipo de observatório. Além dele, a gente tem o New Grand, que também é considerado um tipo de observatório pela forma como
ele foi construído, né? Ele foi construído na Irlanda por volta de 3.000 a.C. E ele tem uma portinha, que nessa imagem lá não vai dar para visualizar direito, mas ele tem uma portinha por aqui, mais ou menos, que exatamente no solstício de inverno, quando a luz do sol ela entra por essa porta, ela consegue atingir bem o fundo da câmara que tem lá na construção. E aí, como o dia do solstício é um dia muito importante, né, porque isso acontece uma vez por ano, aí eles acreditam-se, né, que era uma espécie de observatório também. Além deles, desses dois que eu citei, a gente também tem essa caverna, ela fica localizada na França, e é a caverna de Lascaux. Ela talvez possa ser um dos registros mais antigos de todos, né? Cerca de 15.000 anos atrás, antes de Cristo, no caso. São pinturas rupestres, né? Como a gente consegue visualizar aqui. São pinturas na rochas e elas são... tem algumas que se assemelham às constelações no céu. E aí, nós temos aqui... Queria fazer uma perguntinha básica para vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês entendem que é a astronomia? Alguém? Bom, vamos lá. De modo simples, a gente pode afirmar que é uma ciência que estuda o universo e tudo que nele existe. No caso, são os astros, os planetas, as estrelas, o Sol, a Lua. E aí, ela é considerada... Isso mesmo. Ela é considerada a ciência mais antiga, justamente por conta dessas evidências que a gente falou já agora, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Desde o homem primitivo, que ele já fazia essas observações, existem registros históricos, né? De calendários, monumentos, que identificam isso. Então, ela é considerada a ciência mais antiga. E ela está diretamente relacionada com a evolução dos seres humanos. A gente vai vendo aqui mais à frente. E aí eu queria fazer uma perguntinha para vocês, antes de avançar aqui. Vocês sabem qual a diferença entre astronomia e astrofísica? Bom, existe uma pequena confusão. Algumas pessoas ainda confundem bastante a astronomia com a astrofísica. A astronomia ela vai ser basicamente tudo que a gente fazia de pesquisa em relação às estrelas, o céu, que não envolve a física. Então, tudo que era feito de observação, antes de aplicar o método científico, né, antes de aplicar as leis da física que a gente conhece hoje, é a astronomia. E a astrofísica, ela vai ser justamente a astronomia, basicamente vai ser a astronomia com os modelos físicos. Então, a astrofísica, ela vai ser a forma como a gente consegue explicar as observações astronômicas com base em modelos científicos, com base nos modelos físicos que a gente tem hoje. Um exemplo de algo que a gente pode fazer uma observação, ainda hoje a gente consegue, né? Sem o uso das leis físicas, por exemplo, um eclipse solar. É algo que a gente consegue prever, e era previsto desde a antiguidade, sem ter o conhecimento de física. Então, eles basicamente registravam, era basicamente como ter um calendário, na verdade, né? Então, eles conseguiriam encontrar um padrão, né, de tempo. Então, após um tempo de observação, a gente iria conseguir encontrar um padrão e aí a gente conseguiria prever a próxima vez que iria acontecer. Então, justamente com essas observações que eles previam eclipses, cometas, meteoros e por aí vai. Entrando aqui um pouquinho na astronomia em relação a cada povo, a cada cultura, a gente começa aqui a falar um pouquinho sobre a astronomia na Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia, eles tinham
a relação deles muito mística também. Então, eles não só utilizavam a astronomia para fins como agricultura, né, o calendário e outras coisas, mas eles associavam muito a divindades. Então, a Mesopotâmia, ela ali era situada entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio. Hoje em dia é localizado no Iraque. E esses povos, eles se desenvolveram a partir de mais ou menos 3.500 a.C. E os sumérios, eles foram os primeiros habitantes da região e os primeiros a cultivar a astronomia. Então, seria um pouco justo, digamos assim, a gente reconhecer eles como os fundadores da astronomia, né? Porque eles são das primeiras do desenvolvimento das primeiras civilizações, né? Há muitos anos atrás. E eles utilizavam a astronomia inicialmente relacionando a misticidade, né? Por questões místicas, então eles associavam a divindades, associavam a Deus. Mas com o tempo, eles foram deixando um pouco de lado essa parte e eles procuraram mais observar pela simples observação, para ir aprendendo e utilizando no dia a dia também, né? Como, por exemplo, na agricultura, o calendário. Eles foram, coloquei aqui esse ponto, os sumérios foram os criadores da escrita cuneiforme. E eles registraram os primeiros fenômenos, né, relacionados aos eclipses lunares e solares. Então, como eu estava falando, né, os eclipses, eles eram observáveis, eles conseguiam registrar o acontecimento do eclipse, eles conseguiam mensurar quando que iria acontecer novamente, isso mesmo sem ter a utilização da física, no caso, né? Da física que a gente conhece hoje. E aí, eles também viam, né, a questão dos cometas, eles conseguiam determinar o aparecimento dos cometas. E como eles tinham essa associação com divindades, né, eles acabavam associando a astronomia a divindades, o que acontece? Só um minuto, gente. Eles conseguiram, foi justamente nessa época com eles que surgiram as primeiras aplicações matemáticas, né, de métodos matemáticos, né, para eles poderem exprimir, eles poderem representar as variações que eram observadas nos movimentos da Lua, por exemplo, dos planetas. E aí foi um avanço muito importante, né, na história da ciência, justamente na Mesopotâmia. Eles realizaram diversas observações sistemáticas dos movimentos dos planetas, né? Principalmente do Sol e da Lua, que eles consideravam, antigamente acreditava-se que o Sol era um planeta também. Eles determinaram o período de lunação desse nótico e o período de movimento do Sol. Além disso, eles conseguiram identificar também a trajetória anual do Sol e eles também conheciam que a velocidade da Lua no movimento dela, né, o movimento da Lua, a velocidade da Lua no seu movimento ao redor da Terra era variável. Então, eles também criaram várias constelações, como tem essa questão associada muito a divindades. Então, eles criaram várias constelações, onde a maioria delas, né, representava a figura de animais. Foi aí onde surgiu o zodíaco, né, que significa círculo de animais.
E aí nós temos aqui a astronomia chinesa, né, na China. Como na Mesopotâmia, ela também foi essencialmente religiosa, né, e astrológica. Tem uma certa dificuldade da gente reconstituir todo o conhecimento chinês, por conta que os mais antigos assim de material que temos remontam ali do século IX a.C. Mas enfim, o que se sabe, né? Os chineses eles conseguiam prever os eclipses, eles conheciam a periodicidade, né? Então eles já tinham o uso do calendário, eles conseguiam saber com que periodicidade aconteceriam novamente, né? Os eclipses. Eles utilizavam um calendário de 365 dias já, e eles deixaram muitos registros sobre anotações de cometas, meteoros e meteoritos. E aí temos a astronomia no Egito, né? O papel desempenhado no Egito, né, em relação à astronomia, tem muita relação também com os mesopotâmios. A astronomia no Egito ela era bem rudimentar, né? Porque a economia do Egito era basicamente agrícola. Então, ela era de acordo com as enchentes do Rio Nilo. Então, por esse motivo, eles precisavam, né, saber quando que iam acontecer as enchentes, por exemplo. E eles tinham bastante relação com o Sol. Então, eles tinham uma relação com o Sol muito grande. Já falei. Tiveram bastante influência. Eles influenciaram, na verdade, os babilônicos e os gregos. Então, a astronomia egípcia influenciou a astronomia entre os babilônicos e gregos, que a gente vai ver aqui mais à frente. Eles também deixaram muitos registros, né, nas construções deles, por exemplo, nas tumbas dos faraós, como nessa imagem que a gente consegue ver aqui, e eles deixavam nas tumbas alguns desenhos, algumas imagens como essa. E geralmente elas marcavam a agricultura, as inundações do Nilo. E aí essa aqui é um desses registros. Ela estava na tumba de um faraó. E ela data de aproximadamente 1500 a.C. E aí a gente tem um pouquinho da astronomia babilônica, né? Os babilônicos, eles antecederam os gregos em relação à astronomia, né? Então, eles conseguiram atingir um grande conhecimento na astronomia antes dos gregos. Os gregos, como a gente vai ver mais na frente, foi um divisor de águas em relação aos conhecimentos sobre astronomia. E aí aqui a gente tem uma tábua, um tipo de tábua, que eles escreviam. Ela é do século VII a.C. Eles registravam alguns dados astronômicos em tábuas como essa. E eles também, um fato muito interessante também é que eles conseguiram prever a passagem do cometa. Eles conseguiram prever, não, eles conseguiram observar. E tem registro em pedras como essa da passagem do cometa Halley. Eles conseguiram deixar isso registrado. E aí, de certo modo, a astronomia babilônica ela foi muito importante como forma de uma preparação, digamos assim, né? A preparação do conhecimento que os gregos iriam se apropriar depois, né? E eles iriam evoluir cada vez mais esse conhecimento. Então, o conhecimento da astronomia dos babilônios era um sistema completo, digamos assim, né? Eles já conheciam as estrelas, os planetas, conheciam já grandes períodos dos planetas, dentre outras coisas. Então, eles já possuíam bastante conhecimento já. E aí é onde a gente entra agora, né, na astronomia grega. Basicamente,
o ápice da ciência antiga se deu na Grécia, né? Quando a gente vai estudar, a gente vê muito sobre matemático, filósofo, astrônomo, geógrafo, em grande parte gregos, né? E aí o ápice da ciência se deu por volta de 600 a.C. a 400 depois de Cristo. E aí eles se esforçaram bastante, né, os gregos, em conhecer a natureza do cosmos, né, a natureza do céu, a natureza do nosso universo. E como eles já tinham conhecimento que foi herdado dos povos antigos, né, da Mesopotâmia, dos babilônios, dos egípcios, eles já tinham esse conhecimento herdado, aí foi começando a surgir os primeiros conceitos de esfera celeste, que é uma esfera de material cristalino, incrustado de estrelas, tendo a Terra no centro. Eles imaginaram, como eles não conheciam ainda sobre a rotação da Terra, eles imaginaram que a esfera celeste, né, ela girava em torno de um eixo que passava pela Terra. E aí, como eles observavam que as estrelas, eles observavam que todas as estrelas, elas giravam em torno de um ponto fixo no céu, e eles consideraram esse ponto como sendo uma das extremidades do eixo de rotação da esfera. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, em ordem cronológica, sobre os principais astrônomos gregos, né, que tiveram bastante influência no conhecimento que a gente todo tem hoje, né? O primeiro deles é Tales de Mileto, né? Ele introduziu na Grécia, né, os fundamentos da geometria e da astronomia. Na verdade, eu acho que é isso. Ele já tinha conhecimento, sobre a questão da curvatura da Terra. E ele sabia que a Lua era iluminada pelo Sol. E ele conseguiu prever o eclipse solar por volta de 1585 a.C. Então, ele já conseguiu prever o eclipse solar. Tem muitos teoremas matemáticos que são atribuídos a ele, né? E, inclusive, todo mundo conhece, né, o teorema de Tales, que a gente estuda na escola. E aí, logo após Tales de Mileto, nós temos Pitágoras. É claro que tem outros também, mas aqui eu vou citar os principais para vocês. Pitágoras, ele acreditava na esfericidade da Terra. Então, naquela época, muitos acreditavam que a Terra era plana. Então, Pitágoras era um dos que já acreditava que a Terra seria uma esfera. Não só a Terra, como a Lua e outros corpos. Ele achava que os planetas, o Sol e a Lua, né, eles eram transportados por esferas separadas das que continham as estrelas, né? Então, ele achava que tinha esferas separadas dos planetas, o Sol e a Lua, das que continham estrelas. Ele foi um dos primeiros a chamar o céu de cosmos. Ele e seus seus discípulos, né? Como o próximo que eu vou falar agora, que foi um discípulo de Pitágoras, que foi o Filolau. Filolau de Cretona. Ele introduziu a ideia, né, de que o movimento da Terra, que ela girava em torno do seu próprio eixo. E juntamente com o Sol, a Lua e os outros planetas, a ideia dele era que tudo isso girava em torno de um fogo central, que seria o centro do universo, e seria a fonte de toda a luz e energia. Então, ao invés de ter o Sol no centro, como é o que a gente conhece hoje, ele acreditava que o Sol e os outros planetas, junto com a Lua, eles giravam em torno de um fogo central, que seria toda a fonte de energia e luz do universo. E com o tempo, esses conhecimentos foram sendo aprimorados, com o tempo,
os próximos, né, estudiosos, eles conseguiram ter observações mais profundas, né, observações mais detalhadas, e com o tempo, com os estudos que foram realizados, né, essas teorias que eles acreditavam foram sendo refutadas. Alguns pontos, alguns estavam certos, outros pontos, alguns estavam um pouco errados, e com o tempo isso foi se aprimorando. E aí a gente tem Aristóteles, né, logo em seguida. Aristóteles, ele explicou a questão das fases da Lua, né, que ela depende de quanta parte da Lua está sendo iluminada pelo Sol, né, e essa parte está sendo voltada para a Terra, que é o que a gente consegue visualizar. E ele também explicou sobre os eclipses. Então, ele explicou sobre as fases da Lua, como que funcionava, e explicou também sobre os eclipses. Ele já argumentou a favor sobre a esfericidade da Terra. Então, como eu falei lá atrás, Pitágoras ele já acreditava na esfericidade da Terra. E Aristóteles, logo depois, ele já argumentou a favor da esfericidade da Terra também. Porque, para ele, como a sombra da Terra na Lua, durante um eclipse, era sempre arredondada, então ele já acreditava na esfericidade da Terra. Então, e ele afirmava também que o universo é esférico e finito. Logo após Aristóteles, a gente vai ter Aristarco, que é Aristarco de Samos. É um nome um pouquinho diferente, os nomes que a gente mais geralmente conhece mais é Aristóteles, Pitágoras, Ptolomeu, né? Mas ele também foi um astrônomo muito importante. Ele foi o primeiro a propor que a Terra ela se movia em volta do Sol, que é um modelo heliocêntrico. Então, lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Filolaus ele acreditava que no centro, o Sol e os outros planetas, eles giravam em torno de um fogo central. E aí Aristarco ele já foi o primeiro, né, a propor que o Sol é que era o centro. Então a Terra, ao invés de girar em torno de um fogo central, ela girava em torno do Sol. Entre outras coisas, né, ele desenvolveu um método para determinar a distância relativa do Sol do Sol e da Terra em relação à Terra. Espera aí, que eu me confundi. A distância da Terra em relação ao Sol e em relação à Lua. Ele foi um dos primeiros também a desenvolver essa questão da distância entre a Terra e a Lua, e a Terra e o Sol. E aí, após Aristarco, nós vamos ter Aristóteles, que também foi um dos astrônomos muito importantes. Ele foi o primeiro, né, a empregar um globo para representar a Terra. Então, ele confeccionou várias cartas geográficas também, escreveu vários tratados. E ele foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra. Então, ele utilizou sombras, né, a projeção de sombras, que são deixadas pelos objetos, né, e ele conseguiu medir o diâmetro da Terra. Ele foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra. E essa foi uma das mais importantes, né, de suas realizações, por ele ter sido o primeiro a determinar o diâmetro da Terra. Basicamente, o que aconteceu? Ele percebeu que em uma cidade egípcia lá, chamada como de Siena, no primeiro dia do verão, ao meio-dia, a luz solar atingiu o fundo de um grande poço. E aí, já em outra cidade, lá em Alexandria, que era situada ao norte de Siena, né, isso não acontecia. E aí ele mediu o tamanho da sombra de um bastão na vertical, e ele observou que em Alexandria, no mesmo dia,
e no mesmo horário, o Sol estava aproximadamente 7 graus mais ao sul. E aí lá, nessa época, eles conheciam distância, eles mediam em uma unidade de medida que eles utilizavam, era a unidade de medida de estádio. Então, não sabe a certo quanto que equivalia, né? E aí a distância entre a cidade de Alexandria e a de Siena era conhecida como de 5.000 estados. Essa era uma unidade de medida utilizada lá na época. E aí, como o 7 graus corresponde aí a um 50 de um círculo, né, de 360 graus, aí a gente consegue identificar que a Alexandria ela deveria estar mais ou menos são 50 da circunferência da Terra, ao norte da cidade de Siena. Como a gente não consegue ter, né, infelizmente, o valor dessa unidade de medida que era utilizada na Grécia Antiga, que é o estádio, a gente eles utilizavam vários tipos diferentes, né, de estádio. E aí ele foi utilizado aqui um que equivalia a 1/6 de quilômetro. Então, o valor que ele encontrou estaria a 1% do valor correto. Então, um dos grandes feitos dele, né, de Eratóstenes, foi justamente de medir, de ter sido o primeiro a conseguir medir o diâmetro da Terra. E após ele, nós vamos ter Hiparco. Hiparco ele é considerado um dos maiores astrônomos da era pré-cristã. Então, ele construiu um observatório e ele fez diversas observações por volta de 160 a 127 a.C. E aí, como resultado, ele compilou com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas. A magnitude especificava o brilho da estrela, e ela era dividida em 6 categorias, de 1 a 6, sendo que 1 era a mais brilhante e 6 era a mais fraca, né, de brilho, visível ao olho nu. Ele também deduziu corretamente a direção dos polos celestes e até mesmo a precessão dos equinócios. A precessão ela é uma variação da direção do eixo de rotação da Terra devido à influência da gravitação, a influência gravitacional, né, do Sol e da Lua. Além disso, ele também mediu a distância da Terra ao Sol e à Lua. Então, já tinha realizado esse feito, ele também realizou a medida, né, ele conseguiu medir a distância da Terra ao Sol e à Lua. Após Hiparco, nós vamos ter Ptolomeu. Ptolomeu ele foi o último astrônomo dos mais importantes que eu citei aqui, né, da antiguidade, da época da antiguidade. Ele compilou uma série de 13 volumes sobre astronomia, que é conhecida como Almagesto, como eu citei aqui. E aqui, essa figura aqui é um fragmento, um pedaço do que seria o Almagesto. O Almagesto ele é a maior fonte de conhecimento sobre astronomia na Grécia. E ela foi uma das contribuições muito importantes dele também. Além disso, ele fez uma representação geométrica do sistema solar, geocêntrica já, onde o Sol, as estrelas e os outros planetas giravam ao redor da Terra. Então, a gente já consegue observar, né, aqui, enquanto uns, em suas épocas, em seus estudos e observações, eles acreditavam que a Terra era o centro. Então, o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. Outros, ao longo do tempo, das observações, né, dos estudos, já conseguiram constatar que não era o modo correto, como o que a gente sabe hoje, né? Então, para Ptolomeu, a Terra era o centro. Então, o Sol, as estrelas e todos os outros planetas giravam em torno da Terra. E eles giravam em torno da Terra de forma circular.
E aí a gente vai vir também. Depois de Ptolomeu, a gente tem Nicolau Copérnico, que aí Nicolau Copérnico, como eu falei, como Ptolomeu, ele foi o último astrônomo, né, da época da antiguidade, e aí a gente já vai ter na Idade Média Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele defendia o modelo heliocêntrico, onde a Terra girava em torno do Sol. E para ele, os movimentos, eles tinham, os planetas eles se movimentavam de forma circular e uniforme. Então, os planetas giravam em torno do Sol, a Terra gira em torno do Sol e eles têm um movimento circular. E ele afirmava que o movimento do Sol e das estrelas era aparente. Então, a Terra que girava ao redor da estrela. E não o Sol, a estrela, né, o Sol girava ao redor da Terra, como acreditava Ptolomeu. Após Copérnico, nós temos Johannes Kepler, acho que é assim que pronuncia, Johannes Kepler. Quando a gente estuda física, a gente já conhece, né, as leis de Kepler. Ele descobriu as três leis que regem o movimento planetário. As duas primeiras, ele utilizou as observações de Marte, que foi realizada por um outro estudioso, que foi o Tycho Brahe, e ele publicou, né, em 1619, onde ele dizia que as distâncias heliocêntricas dos planetas e os seus períodos estariam relacionados com a terceira lei dele. E a terceira lei dele diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Isso aí a gente estuda em física. Então, a gente já vai vendo aqui que a gente já está utilizando, ao longo do tempo, já estava utilizando o modelo científico, né? A gente já estava utilizando as leis físicas, já estavam sendo utilizadas. Então, aqui a gente já está trabalhando mais com a astrofísica. Além disso, ele determinou que as órbitas dos planetas, eles não têm movimento circular, e sim elíptico. Como a gente viu, o Nicolau Copérnico, ele já acreditava, né, no sistema heliocêntrico, né, que os planetas eles giram em torno do Sol, mas ele achava que ele acreditava que o movimento dos planetas era circular. E aí Kepler descobriu as suas leis, né, sobre o movimento do sistema planetário. E aí ele já descobriu que o movimento não era circular, e sim elíptico. Então, ao longo do tempo, ele já foi, a gente já consegue identificar, né, que as descobertas vão sendo feitas, novas descobertas. Então, o que era acreditado até então, com novos estudos, com novos experimentos, a gente consegue descobrir como realmente funciona. Então, todo o conhecimento científico que a gente tem hoje sobre a astronomia, ele foi sendo moldado com o tempo. Então, cada estudioso, cada astrônomo, ele teve sua contribuição, sua parcela de contribuição muito importante. E os que vieram posteriores pegaram esse conhecimento que já existia e foram aprimorando. Então, o que eles viram que não estava correto, eles conseguiram aprimorar e ver como realmente funcionava. Então, com o tempo, com o acesso, né, a observações mais aprimoradas, com acesso a equipamentos melhores também, que isso com o tempo foi sendo aprimorado.
o conhecimento que a gente possui hoje foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, todos os estudiosos, os cientistas, os astrônomos, no nosso caso, que passaram ao longo dos anos, eles tiveram muita importância no conhecimento que a gente possui hoje. Desde lá dos povos primitivos, que já sabiam, né, sobre o calendário, as estações do ano, por exemplo. E aí, depois de Kepler, a gente vai ter, por fim, a gente vai ter Galileu, que todo mundo já conhece. Ele é considerado um dos pais do método experimental e da ciência moderna. Ele ficou muito conhecido por levar, né, o seu nome à astronomia mundial, por defender, né, a teoria do heliocentrismo, como os dois últimos que a gente já falou, né, Kepler, defender a teoria do heliocentrismo. Então, ele já acreditava também, assim como o anterior, que o Sol estava no centro, não a Terra, no caso. E aí ele tomou conhecimento, né, de um instrumento que permitia ver a longas distâncias. E aí, com isso, ele construiu o próprio telescópio dele. Não construiu só um, né? Construiu vários. E ele fez várias observações, diversas observações. E dentro as observações dele, diversas descobertas ele fez, como é que eu posso dizer, contribuições ele teve, né? Não só para a astronomia, mas para a física e tudo mais. Mas uma dessas descobertas que ele fez com essas observações foi as luas de Júpiter. Então, ele conseguiu identificar aí os 4 satélites de Júpiter, os 4 maiores. E também, além disso, ele conseguiu ter aí a primeira indicação em relação aos anéis de Saturno e às manchas solares. Alguém tem alguma dúvida? Não, não, pode continuar. Eu vou parar por aqui, porque, na verdade, essa aula é mais curtinha, né? Que a gente quis só abordar um pouquinho da história da astronomia, né? Os principais astrônomos, as principais contribuições. E aí eu encerrei com Galileu aqui, vou encerrar com Galileu, né? Falando sobre o telescópio. Que a próxima aula a gente vai falar justamente sobre o telescópio. Então, vai pegar ali um pouquinho da história do telescópio até os telescópios mais modernos. E aí a gente vai fazer uma atividadezinha agora no Kahoot. Todo mundo sabe utilizar? Sim, sim. Pronto, que bom. Alguém tem alguma dúvida antes da atividade? Auraísa, eu vou começar a apresentar aqui a tela do Kahoot, tá bom? Pronto, então deixa eu encerrar aqui minha tela para aparecer a do senhor. Professor, vão ser quantas perguntas no Kahoot? São 5 perguntinhas só, bem rapidinho. Ah, certo.
Ok, pessoal, vocês estão vendo aí o número do PIN, né? Eu vou colocar aqui no chat o site para vocês acessarem. Então, vocês acessam o site do Kahoot e colocam esse número aí para que vocês possam iniciar o jogo. Manda o link aqui no carro de novo, por favor. Ok, tá aí. Mandei de novo no chat. Tem 2, 3. São 6, né? 2, 4, 5. Ok, então só mais uma pessoa, é isso? Não. Ana Clara, Ana Isadora, Armando, Marisol e Mirella. Só, né? E a Ana Isadora tá aí já, né? Tá bom. Então vamos começar, né? Estão prontos? Todo mundo pronto aí? Sim, Ok, sim, pode começar. ok, então vamos lá, iniciar. A grande contribuição de Eratóstenes para a astronomia foi: item A, determinar a forma da Terra. B, determinar a forma da órbita da Terra, determinar o diâmetro da Terra ou determinar as distâncias relativas entre Sol, Terra e Lua. Ok. Então vamos para a próxima, né? Armando conseguiu aí a maior pontuação, respondeu mais rápido a resposta correta, né? Vamos lá. O Almagesto foi: um livro sobre a história de Ptolomeu, uma grande coleção sobre astronomia, escrita por Ptolomeu, a maior obra de Aristóteles ou um livro condenado pela Igreja? Marisol, tenta recarregar a página. Deu certo? Antes da gente continuar. Podemos avançar? Vamos lá, então. Armando aí está liderando, mas Milena está bem próximo dele, hein? Vamos lá. Próxima pergunta. Qual foi o astrônomo que catalogou as estrelas? E tem Aristóteles, B, Galileu Galilei, C, Hiparco ou D, Aristarco? Quem estava prestando atenção aí na aula, né, Kathleen, vai conseguir. Vai.
3 respostas. Ok, ninguém respondeu hiparco. Ai, ai. Armando. Ana, por favor, recarrega a página, tenta voltar para o jogo. Vamos lá para a próxima. Quarta pergunta. Aristarco foi o primeiro a propor que a Terra é plana, os planetas se movem em epiciclos, a Terra se move em torno do Sol, ou o Sol está mais distante do que a Lua? Ok, tivemos 3 respostas aí corretas. Que bom, que legal. E vamos para a última pergunta. Opa, Mirella aí subiu, hein? Mirella, Armando caiu e Ana Isadora está atrás de Mirella. Ó, a última Professor, pergunta. Oi? o PIN tá aqui na tela, né? Ana Clara tá perguntando. Isso. Aí vamos para a última pergunta, vai ser a pergunta decisiva, né? A quinta pergunta. Verdadeiro ou falso? A astronomia é considerada a ciência mais antiga. Verdadeiro ou falso? Aí foi para quem? Olha lá, vamos lá. Então agora a gente vai para o nosso pódio. Terceiro, né? Medalha de bronze, Armando. Medalha de prata, Ana Isadora. E medalha de ouro aí hoje no pódio, Mirella. Parabéns, Mirella. Muito bem. Só lembrando que no final da disciplina vai ter aí um prêmio para quem conseguir a melhor pontuação do Kahoot, viu, Kathleen? A gente vai fazer aí um ranking geral e vão ser premiados aí os 3 primeiros colocados, tá bom? Aí, pessoal, mais um incentivo aí para participar das aulas. Assistir Exatamente. direitinho. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre a aula de hoje? Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Meu campus vai voltar dia 15, as aulas presenciais. Mas mesmo que volte, as aulas de sábado vão continuar sendo pelo Meet, né? Isso. Certo. Só para confirmar mesmo. Obrigada. Por nada. Ana, qual é o teu campus, Ana? É o campus Petiolina. Vai voltar agora. Aí você vai voltar algumas aulas de laboratório, não é isso? Não, é porque saiu uma notícia que as aulas podiam voltar agora dia 15 de outubro. Uhum. Aí eu acho que são todas, se eu não me engano. Uhum. Tá bom. Sim, vai continuar, né, Kathleen? No sábado, dia Meet, né? Sim, todos remotos. É interessante esse modelo via Meet. Quando a gente retornar às aulas presenciais definitivamente, lá no ano que vem, quando tiver tudo 100%, inclusive alguns projetos a gente pode manter essa dinâmica de algumas aulas EAD, porque a gente pode, inclusive, ter a participação de pessoas que estão distantes, né? De outros campos, Isso. de outros estados do Brasil, enfim, isso facilita também, ainda que a gente possa voltar presencialmente, né? É uma boa ferramenta, eu acho. Tá bom? Obrigado, pessoal. Falou aqui. Muito bom mesmo, com certeza. É muito interessante quando a gente conhece um pouquinho mais, né, sobre a história, não só da astronomia, né, mas
A astronomia também é muito interessante a gente conhecer, porque é algo que está no nosso dia a dia, né? E muita gente não sabe nem dizer o que é astronomia, né? Ou confunde, por exemplo, com astrologia, né? Relacionado a, ao misticismo e tudo mais. Mas tem muita gente ainda que não conhece sobre astronomia e é muito importante a gente conhecer. E é muito gostoso também da gente aprender novas coisas. Pelo menos para mim é muito bom, eu acredito que para vocês também sejam bom demais. E aí a gente pretende continuar, não só esse ano a gente vai, né? A gente está introduzindo essa disciplina agora, mas a gente pretende continuar nos próximos anos. Como o professor falou, quando tiver tudo normalizado, já tiver tudo voltado presencialmente, a gente pode flexibilizar, trabalhar híbrido, né? A gente ter as aulas remotas também, para poder ter mais pessoas terem acesso, né? Até pessoas de outras que moram em outras localidades. E também ter algumas aulas presenciais, onde a gente possa fazer algumas observações. Eu acho que muita gente deve ter vontade de fazer. Mas aí, quando tudo se normalizar, a gente pretende continuar com o projeto. E aí eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou com a Aureísa também, com o professor. A gente criou o grupo no WhatsApp, tá? Todos os professores estão participando. E se tiver alguma dúvida em relação às aulas, às atividades, a datas, horários, qualquer coisa, podem entrar em contato. Se porventura não puder participar da aula, não tem problema. Entre em contato, avisa. E como todas as aulas vão ser gravadas, né? Então, se porventura acontecer de não poder assistir a aula naquele momento, ela vai ser disponibilizada para vocês, tanto os slides das aulas, como as aulas gravadas, certo? Não, tudo bem, Ana Clara. Mas aí, se você ficar com alguma dúvida, como a aula vai ser postada, né? Assim que eu tiver a liberação da gravação da aula, eu já vou postar lá no Class para vocês, certo? Se ninguém tem mais alguma dúvida, então por hoje é só. Até a próxima aula. Na aula de quinta-feira, a aula postada, vai ser a aula gravada, né? Vai ser com a professora Aureísa, certo? Aí vocês vão poder conhecer ela, tá bom? Ok, Kathleen. Acho que já pode encerrar a gravação, né? Vamos encerrar a aula por hoje. Eu acho que foi bem legal, gostei também, parabéns. Parabéns a todos os participantes. Vamos seguindo aí, né? Devagarzinho, todo sábado a gente vai tendo aí essas pequenas amostras do conhecimento sobre astronomia. Tá bom? Isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau.